Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar do momento difícil que a Inglaterra vive. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, da crise energética na Europa e da pandemia de Covid-19, o país passa por desabastecimento, falta de mão de obra e desemprego. A quinta maior economia do mundo ameaça paralisar. A Inglaterra passa por uma crise de desabastecimento, desemprego em vários ramos da economia e, ao mesmo tempo, falta de mão de obra em setores específicos, como a agricultura. É que o país sofreu o maior êxodo depois da Segunda Guerra Mundial por causa da saída de imigrantes europeus, resultado do chamado Brexit. A falta de caminhoneiros também tem a mesma explicação e, por isso, o combustível não chega aos postos, o que afetou toda a cadeia produtiva. Entre os setores mais atingidos estão empresas ligadas ao ramo do petróleo, supermercados, restaurantes, cadeias de fast food, redes de varejo e a indústria de alimentos em geral. A escassez de motoristas também impacta o abastecimento de insumos médicos em clínicas e outros estabelecimentos de saúde, com relatos sobre a falta de vacinas e atrasos no calendário de vacinação. O governo precisou colocar o exército para ajudar a distribuir combustível, mas, segundo especialistas, com o inverno e as festas de final de ano, a tendência é que a situação se agrave. Outra medida anunciada é a suspensão temporária da lei de concorrência. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Lucas Daniel Chaves de Freitas, professor de Direito Internacional, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional e doutorando em Direito, Estado e Constituição. Conversamos também com Aninho Mukundramo Irachandi, mestre em Relações Internacionais e doutor em Política, Gestão Ambiental e Desenvolvimento. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o professor Aninho. Afinal, professor, nos ajude a entender por que os britânicos vivem essa crise no momento. Obrigado pelo convite. É claro que essa situação que a Grã-Bretanha está vivendo no momento, ela, de certa forma, é um pouco esperada. Afinal de contas, um desquite de um casamento, digamos aqui de forma metafórica, como era a União Europeia, não se resolve assim tão rapidamente. A Inglaterra, apesar de uma economia pujante, grande, tradicional, sempre se desenvolveu um pouco às custas das suas relações com outros países, seja do período colonial com as suas colônias, o vasto império britânico, seja depois a partir das parcerias dentro da União Europeia. O rompimento dessa relação, ainda que tenha se arrastado por um tempo para uma decisão definitiva, não deixa de ser abrupta, brusca, e por isso ela traz um conjunto de consequências. Parte dessas consequências é a mobilidade de mão de obra, porque a Inglaterra sempre contou, desde o período anterior à da União Europeia e depois, durante a União Europeia, sempre contou com trabalhadores, pelo menos os trabalhadores mais do nível médio para baixo, dos trabalhadores mais braçais, dos mais versáteis, advindos de outros lugares, primeiro do mundo e depois da própria Europa. E acho que isso agora traz um pouco de ressentimento, o fato de que essa mobilidade fica um pouco prejudicada com o acordo da retirada. E esta é apenas parte do problema, porque também tem um problema de movimentação de mercadorias, de readequação da economia fora do bloco, e eu acho que nós estamos assistindo um processo aí que pode ser que dure mais um tempo, até essa economia se acomodar. Não se sabe o quanto tempo, com certeza. Lucas, e na sua avaliação, entre esses motivos citados para essa crise, a Covid-19, o Brexit, a crise energética na Europa e outros, eventualmente, que você possa adicionar, o que é que tem mais peso de fato? É difícil apontar um fator só como um fator causal, mas certamente é uma conjuntura de todos esses fatores. E eu acho que o professor Aninho soube apontar muito bem que a livre circulação de pessoas era um elemento essencial da economia britânica, que ficou duramente atingido por parte, em razão dessa conta do divórcio que veio a partir da saída do Reino Unido da União Europeia. Mas sim, a Covid-19 contribui para esse quadro, na medida em que as cadeias de abastecimento também de medicamentos são atingidas nesse processo,
E o que torna essa situação tão crítica é o fato de ter sido atingido exatamente a cadeia de transporte, né? Os dados que são apresentados nos últimos tempos apontam uma falta de quase 100 mil trabalhadores na indústria de transporte, segundo a Associação de Transportes do próprio Reino Unido. 60% das empresas que responderam a uma pesquisa dessa própria associação apontam que a saída da União Europeia é um dos fatores que gerou essa falta de mão de obra. O país tem buscado algumas alternativas para tentar repor essas linhas de transporte, mas essas alternativas passam exatamente pelo direito internacional, e por isso a razão do debate aqui, né? Então, a União Europeia, o Reino Unido disponibilizou 5 mil vistos para trabalhadores que pudessem assumir essas posições de transporte, e até 18 de outubro apenas 300 haviam se candidatado, e dessas 300 candidaturas, só 50 haviam sido aceitas. Então, é uma situação crítica, que apesar de agora estar controlada em razão de algumas intervenções, inclusive da participação do próprio Exército Britânico nas linhas de fornecimento, ela tem desdobramentos para vários outros campos, né? Desde os pescados até a situação da situação de bens dentro da Irlanda do Norte, que é um ponto especialmente delicado dessa saída do Reino Unido da União Europeia. Então, nós ainda teremos muito o que debater aí acerca dessa retirada do Reino Unido da União Europeia. Essa questão do Brexit, debatendo desde já um pouco mais, vocês chamaram de divórcio, separação, e qualquer separação sempre pode haver partes arrependidas. No caso, me parece, os ingleses se arrependeram meio rapidamente, mas afinal a coisa já havia se consumado. Em curto prazo, dificilmente haveria uma reversão disso, mas a médio prazo, longo prazo, digamos. Aninho, você acreditaria numa reversão? A Inglaterra poderia voltar à União Europeia, o Reino Unido? É claro que nós estamos tratando com política internacional e esse mundo dá voltas. Não sei por que a gente não fica tonto, mas dá voltas. E é possível, claro. E como foi muito dividida a sociedade inglesa com a retirada, pode haver uma reversão, sem dúvida. Agora, os efeitos dessa retirada é que talvez tenham maior peso, né, na retomada da discussão se volta ou não. E esses efeitos vão ser mais fortes quanto precária for a resposta das autoridades inglesas. E eu acho também que, dependendo, né, do primeiro-ministro que assumir, do governo inglês que tiver no momento, pode ser que responda mais de forma contundente para resolver sem precisar recorrer ao expediente do retorno à União Europeia, mas pode ser que em outras ocasiões se utilize esses problemas para que se coloque em pauta a possibilidade do retorno. Eu entendo que não estão fechadas as portas de forma definitiva, embora, obviamente, que é uma situação delicada para os outros aceitarem de supletar um retorno da Inglaterra se isso vier a acontecer. Se nós resgatarmos a negociação do Brexit, 3 grandes pontos eram discutidos. A conta, ou seja, o que o Reino Unido teria que pagar para a União Europeia em razão do que tinha usufruído até ali, em termos de estrutura, qual seria o novo relacionamento do Reino Unido com a União Europeia e a situação da Irlanda do Norte. Esses 3 pontos são pontos cruciais. A conta não ficou barata, ficou na casa de bilhões e ainda está sendo paga. O relacionamento que foi ajustado foi um relacionamento de livre mercado que gera uma série de dificuldades. É como se fosse um divórcio com filhos, porque você vai ter que lidar com consequências desse livre comércio permanentemente. Então, por exemplo, o que eles chamam de level playing field, ou seja, a paridade, a harmonia da legislação inglesa com a legislação europeia, para que não haja uma discrepância tal que um dos dois lados se beneficie de forma predatória desse livre comércio. E certamente a mais preocupante em termos de política internacional é a situação da Irlanda do Norte. Porque a construção do espaço de livre movimentação, no caso da Irlanda, resolveu um problema secular a respeito dessa divisão entre a Irlanda, que a gente poderia chamar de Irlanda do Sul, né, que tem o nome de Irlanda, e a Irlanda do Norte. E com a questão da construção de novas tarifas alfandegárias, acaba surgindo uma espécie de fronteira tributária entre a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda. Então é como se houvéssemos agora 2 fronteiras. Houvesse a fronteira da Irlanda e a fronteira de alfândega com a Grã-Bretanha. Isso é muito difícil de aceitar, por exemplo, pelos unionistas, que são aqueles grupos da Irlanda do Norte que desejam se manter ligados ao Reino Unido. Então isso tem um potencial, inclusive, de renascer alguns ressentimentos e alguns conflitos, como aconteceu na década de 80, chamados Troubles, né? Na época da Thatcher, que
marcaram muito o imaginário coletivo com relação à Irlanda do Norte, com morte inclusive de civis e crianças nesses conflitos de rua na Irlanda do Norte. Aninho, nós falamos da questão da Covid, a Europa começa a registrar um novo aumento, uma quarta onda de Covid, e a gente lembra, inclusive, que a questão energética passa a ser ainda mais preocupante com a chegada do inverno. A situação pode piorar por lá? A situação é delicada, né? Mas eu entendo que a questão da pandemia, ela vai ser contornada rapidamente. Agora, a questão energética e a questão de bens, de suprimento, de matérias-primas e tal, isso é um problema que é mais permanente, porque a Inglaterra vai ter que redefinir parcerias comerciais, eu acho que já começou a fazer isso, inclusive com acordos bilaterais, fora daquilo que eram os acordos da União Europeia, né? E estabelecer novos mecanismos, novas tarifas, novas formas de fazer o comércio fora da União Europeia. E isso, obviamente, que ele encontra na própria União Europeia concorrente para os novos parceiros que ela vai estabelecer. E, obviamente, que a questão energética ela também aparece com grande peso, né? Porque não é só por uma questão do inverno europeu, né? Mas também por uma questão da mudança de matriz, da forma como a matriz é estabelecida na Inglaterra e de onde poderiam eventualmente se encontrar alternativas para suprir a questão energética, uma crise, e agora, com as portas fechadas mais de perto, tudo isso está numa balança muito complicada para o governo inglês. Imagino eu que nós estamos falando aqui da sexta, quinta maior economia do mundo, também as possibilidades existentes para encontrar alternativas são muito grandes, né? Não é um parceiro desprezível a Inglaterra, nem para a União Europeia, nem para os outros parceiros. E nós devemos levar em consideração que, por exemplo, Estados Unidos, que também teve uma relação de equidistância em relação à União Europeia, até porque era um concorrente mais forte, se apresenta como um parceiro privilegiado para a Inglaterra, fora da União Europeia, pode estabelecer relações muito boas, proveitosas. Mas, sem dúvida, a Inglaterra tem instrumentos para trabalhar isso a médio prazo, mas a readequação ela pode ser problemática, né, em alguns anos. Lucas, na sua avaliação, o que pode ser esse médio prazo a que se refere o professor Aninho? Mas a duração disso poderia ser o quê? 2, 3, 4, 5 anos? Ou é coisa para o ano que vem, 2022? Mas eu peço que você dê a resposta já já. O Direito Sem Fronteiras faz um rápido intervalo e volta em instantes. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da crise que a Inglaterra vive. Os nossos convidados são Aninho Mukundramo Irachandi, mestre em Relações Internacionais e doutor em Política, Gestão Ambiental e Desenvolvimento. E também Lucas Daniel Chaves de Freitas, professor de Direito Internacional, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional e ainda doutorando em Direito, Estado e Constituição. Lucas, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. O professor Aninho falou em recuperação em médio prazo da Inglaterra, da economia inglesa. Para você, seria também médio prazo? Se for, o que significa isso? O ano que vem, 2, 3, 4, 5 anos? Quando? Uma pergunta difícil, vou dizer assim, mas também muito interessante, porque o tempo do direito internacional e o tempo das relações internacionais, ele é todo próprio, né? Então, talvez a gente possa falar em questões setoriais, por exemplo, uma recuperação com relação à pandemia. A Inglaterra já se encaminha para um cenário de relativa normalidade. Vai sofrer os impactos do inverno, mas o nível de vacinação e a bem-sucedida campanha do National Health Service, né, o Serviço Nacional de Saúde inglês, que é internacionalmente reconhecido, consegue conduzir a uma normalidade nesse aspecto. Já outros, como, por exemplo, o setor de pesca, nós teremos, com certeza, mais de 10 anos de discussão acerca de como serão divididas as cotas de pesca no Mar do Norte, que é um dos grandes recursos do Reino Unido e foi um dos grandes temas de debate do Brexit, porque os navios franceses e espanhóis pescavam nessa região. E é tão aguçado o debate em relação a isso que a França recentemente
deu um ultimato à Inglaterra a respeito da aprovação de algumas licenças pesqueiras e, inclusive, disse que, se não forem aprovadas, a entrada de navios ingleses em portos franceses será vetada, né? Inclusive, 2 navios foram recentemente detidos no Havre por conta dessa disputa, né? E aí, a situação, por exemplo, da Irlanda do Norte ganha uma complexidade ainda maior, porque os Estados Unidos também são player dessa situação. O governo Joe Biden já claramente sinalizou à Inglaterra que, se não houver uma boa composição com relação à livre circulação de pessoas na Irlanda, um possível tratado com os Estados Unidos está descartado. O Joe Biden tem ascendência irlandesa, ele se vangloria disso, isso é um ponto importante para o governo dele. Então, é possível a gente falar de algumas situações que vão se equacionar em 2 anos, algumas em 5, algumas em 10, algumas talvez nunca se equacionem por completo, porque é assim que são as relações internacionais. Professor Aninho, no bloco anterior o senhor lembrou que a Inglaterra, o Reino Unido, é a 5ª, 6ª maior economia do mundo, segundo o Fundo Monetário Internacional é a 5ª, e quando uma economia desse tamanho balança, é inevitável que chacoalhe outros, que chacoalhe parceiros e até além-mar. No caso que estamos vendo agora da Inglaterra, quais as consequências para o mundo e até para o Brasil? À medida que a economia entra em algum colapso ou algumas áreas de problemas, vai se refletir nos seus parceiros. No caso nosso, no Brasil, obviamente que a Inglaterra é um parceiro, dentre os nossos parceiros, um parceiro privilegiado, tanto de relações políticas quanto de relações econômicas, né? De movimentação de bens e de mercadorias. E qualquer efeito mais grave na economia inglesa, principalmente de sua capacidade de importação, isso afetaria de grande forma a nossa economia. E a nossa economia, nesse momento também, que estamos buscando a nossa recomposição, que vamos entrar na pós-pandemia, nós precisamos diversificar os nossos parceiros e não podemos abrir mão de um parceiro tão forte quanto a Inglaterra. Agora, de qualquer das formas, a gente está num tabuleiro do jogo de gigantes, né? Não estamos falando de economias periféricas, nós estamos falando de uma economia central no mundo, com uma teia de relações políticos, diplomáticos, econômicos, com os 5 cantos do planeta, né? A Inglaterra tem países de forte cooperação na África, de onde consegue ainda relações privilegiadas comerciais para abastecer o seu mercado, tem relações históricas com vários países asiáticos, dos quais ainda consegue privilégios nas suas relações do comércio e, apesar de pequenas rusgas, é um parceiro de privilégio com o próprio Estados Unidos da América. Obviamente que isso tudo faz com que ninguém queira, eventualmente, digamos, uma crise num parceiro privilegiado como esse. Então, eu acho que, em algum momento, nós estamos com uma crise, mas que ela tem mais elementos para ser controladas do que uma preocupação universal sobre o que pode acontecer com a crise inglesa. Certamente a Rússia é hoje um dos elementos centrais desse jogo na União Europeia, não só em razão dessas questões da retirada do Reino Unido, mas também por conta das ameaças e dos problemas do leste europeu e da relação da União Europeia com a própria Rússia. Vale citar a situação da Bielorrússia, por exemplo, com a apreensão do avião que estava em espaço aéreo bielorrusso e o desgaste que isso gerou para as relações entre a Rússia e a União Europeia. E talvez a própria situação da Polônia, que a gente está discutindo aqui o Brexit, mas se fala também de um Polexit agora, né? A possibilidade da Polônia sair da União Europeia em razão do descumprimento de algumas normas que se relacionam à cláusula democrática da União Europeia e de um aumento de uma ingerência do governo polonês sobre os tribunais poloneses, que recentemente discutem, que gerou, inclusive, a aplicação de uma multa bilionária de 1 milhão de euros por dia se a Polônia não desativar uma das suas câmaras disciplinares do judiciário. Então, esses players, a Rússia e a China, estão acompanhando com todo interesse essa situação do Brexit. Já em suas respectivas áreas de influência estão se valendo disso, a China na relação com Hong Kong, a Rússia na relação com o leste europeu, mas esse é um jogo sempre de 2 níveis. A gente tem um jogo dentro da União Europeia e a gente tem um jogo externo à União Europeia.
E o Reino Unido sempre vai ser um parceiro meio interno, meio externo. Independentemente dele ter saído, as relações são muito intensas, o potencial disruptivo de uma quebra nessa relação é muito grande. Então, é como se eles tivessem necessariamente, não importa o tanto que o Reino Unido saia, ele vai ser sempre europeu. Ele vai sempre ter que lidar com a perspectiva de futura europeia, que seja na União Europeia, seja de um outro formato, ele vai ter que lidar. Aninho, o Lucas falou sobre a possibilidade, ainda que remota, da Polônia também deixar a União Europeia, exemplo da Inglaterra. Isso indica alguma tendência ou a União Europeia é sólida? Estamos falando de pesos muito diferentes. É claro que a Polônia é um grande país, mas o seu peso em relação à Inglaterra na discussão dentro da União Europeia é um peso muito desigual, né? Eu não diria que é uma tendência de esfacelamento, porque se há um grande ganho dos países dentro da União Europeia é sua capacidade de autoproteção, sua capacidade de negociação em termos melhores com o mundo e porque juntos representam um grande mercado para potenciais exportadores. E, obviamente, que os países europeus sabem disso. Mas isso, nas relações econômicas, se é bom para o grupo, para o bloco, estarem juntos porque negociam condições melhores, para quem exporta para lá, também prefere negociações mais pulverizadas porque consegue algumas vantagens, consegue termos de troca melhores. E a Inglaterra, obviamente, que vai tirar vantagem disso. O Lucas mencionava, por exemplo, as possibilidades com a Rússia. A Rússia, ela tem vários problemas na negociação com a União Europeia, especialmente na questão do gás, na questão energética. E, obviamente, que em outras frentes, ter um parceiro forte para negociar fora da União Europeia, como é o caso da Inglaterra, pode ser uma alternativa de negócios, como é uma alternativa nossa aqui na América do Sul, na América Latina, ao termos dificuldades de negociar como um bloco como um todo, conseguir parceiros individualizados em Inglaterra. Então, o tabuleiro está colocado aí, a Inglaterra ela não abriu o caminho para uma debandada dentro da União Europeia, da saída dos países, embora exista aí a ameaça. Mas imagino que o peso da Inglaterra ele é muito diferente dos outros que eventualmente queiram sair, como é o caso da Polônia, por exemplo. Lucas, de volta a questões internas da Inglaterra, agora no campo político puro e simples, o que está acontecendo nesse momento pode mudar a balança, fazer pender para um dos lados a balança política interna, para o lado conservador ou para o lado trabalhista? Essa discussão do Brexit sempre foi uma discussão também de política interna britânica. Ela nasce assim, ela nasce com uma jogada usada dos conservadores para tanto beneficiar um processo de negociação com a União Europeia, como para tentar também internamente mobilizar os conservadores em torno de uma pauta que seria esses excessos da União Europeia, esses excessos de cessão de soberania para a União Europeia. Isso marca o governo Cameron, isso marca o governo de Theresa May e agora marca o governo também de Boris Johnson. Então, sem dúvida nenhuma, esse vai ser um dos fatores, esse já é um dos fatores que estão em discussão nisso que acabou sendo apelidado de Reino Desunido, né? Essas grandes clivagens da sociedade britânica em torno dessas pautas de futuro europeu, futuro internacional, como o Reino Unido deve se inserir, como enfrentar o desafio das mudanças climáticas, como um player separado, né? Se vai favorecer mais os conservadores ou os trabalhistas, vai depender muito do tipo de discurso e da situação que o país vai estar quando as eleições forem convocadas, né? A gente esperava, por exemplo, que na última eleição, na eleição do Boris Johnson, talvez os trabalhistas conseguissem aumentar o número de cadeiras trabalhando bem as consequências deletérias da escolha dos conservadores por fazer o plebiscito e efetivar o Brexit daquela maneira. E acabou que perdeu-se essa oportunidade, né? Os trabalhistas não conseguiram, ao contrário, acabaram cedendo lugares para os conservadores. O Boris Johnson conseguiu sair fortalecido da eleição. Então, a gente ainda tem algum tempo até a próxima eleição. A eleição na Inglaterra não tem uma data fixa. Ela é convocada normalmente pelo primeiro-ministro. Existe hoje uma previsão de máximo de mandato, mas ela normalmente é chamada pelo primeiro-ministro no momento que ele entende que é favorável para o seu partido. E então, a gente tem que aguardar como é que as coisas vão se desenrolar. Mas, certamente, as consequências do Brexit já são
uma das pautas de discussão doméstica na Inglaterra. E, inclusive, essa pergunta, será que saímos cedo demais? E como seria voltar, né? Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a participação de Lucas Daniel Chaves de Freitas, professor de Direito Internacional, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional e doutorando em Direito, Estado e Constituição. Agradeço também a Aninho Mukundramo Irachandi, mestre em Relações Internacionais e doutor em Política, Gestão Ambiental e Desenvolvimento. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.